Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, nós já sabemos que o espírito da carne e o espírito do mundo são inclinações internas, são propensões internas pelas quais o demônio nos tenta a fim de não ser descoberto. Porque pelo espírito da carne ele nos propõe os deleites dos sentidos, e pelo espírito do mundo ele nos propõe ou as honras ou as riquezas. No entanto, essas tentações não teriam tanto efeito sobre nós se nós mesmos não tivéssemos herdado uma natureza humana ferida pelo pecado original. É por causa da ferida do pecado original, é por causa da nossa natureza degradada, enfraquecida, adoentada, que as tentações do espírito diabólico exercem tanto fascínio sobre nós, porque nós mesmos sofremos de um amor desordenado pelas criaturas. E ainda que o demônio haja sem disfarces, ainda que ele nos tente com sentimentos de amargura, de inquietação, de agitação, sentimentos de desconfiança, de desânimo, de desespero, de inveja, de ódio, de rancor, de tédio, enfim, ainda que o demônio haja sem disfarces, ainda que ele haja diretamente sobre a nossa alma, sem apresentar deleites, honras ou riquezas, de todo modo, muitas vezes é o nosso orgulho que procura esses maus sentimentos e parece encontrar neles algum bem ou alguma vantagem. Portanto, caros fiéis, nós devemos compreender que nós não precisamos do espírito maligno para sofrer tentações, porque a ferida do pecado original já nos inclina ao amor próprio desordenado e ao amor desordenado pelas criaturas. Como diz São Bernardo de Claraval, pelo nosso espírito humano, nós somos tentados por nós mesmos. Então, todo o peso, todo o fascínio das tentações do demônio, seja quando ele age diretamente e inspira maus sentimentos, seja quando ele age indiretamente e propõe deleites, honras ou riquezas, enfim, todo o peso, todo o fascínio das tentações do demônio vem da nossa própria fraqueza, da nossa própria condição enferma, adoentada. Em outras palavras, as tentações do demônio são como falsos remédios, sugeridos por um médico que tem a intenção de matar o enfermo ao invés de curá-lo. Quanto mais o enfermo bebe do cálice da tentação, mais ele piora o seu estado, ainda que tenha a impressão de ter encontrado algum alívio ou, quem sabe, a sua cura. Por outro lado, caros fiéis, devemos tomar cuidado para não cair em extremos. Se a nossa natureza se encontra ferida, é porque, em comparação com o estado em que Adão foi criado, o nosso estado atual é uma degradação. De fato, o estado de Adão no paraíso terrestre era o de inocência e de justiça original. Além da graça santificante,
Adão possuía o dom da integridade, pelo qual as suas paixões estavam sempre subordinadas ao governo da razão. Isso quer dizer que Adão não sofria nenhum ímpeto, nenhum movimento desordenado das paixões, porque havia um dom, o dom da integridade, que garantia o governo constante da razão sobre as paixões. Em segundo lugar, Adão possuía o dom da impassibilidade, ou seja, a isenção de sofrimentos ou enfermidades do corpo. Em terceiro lugar, Adão possuía o dom da imortalidade, ou seja, havia um auxílio divino que suspendia o curso normal da natureza para a morte. E por fim, Adão foi criado com ciência infusa, ou seja, conhecendo tudo o que era necessário para a instrução da sua prole e o governo da sua vida. Portanto, o estado atual da nossa natureza, em comparação com a justiça original, em comparação com a inocência original, o nosso estado atual é uma degradação, porque nós nascemos privados tanto da graça santificante quanto dos demais dons com que a alma de Adão foi adornada no paraíso terrestre. Isso quer dizer, caros fiéis, que o batismo é um verdadeiro remédio para o nosso estado de inimizade com Deus, porque por meio do sacramento nós recuperamos a graça santificante. No entanto, o batismo não nos devolve todos os demais dons que Adão possuía no paraíso. O batismo não cura por completo a nossa natureza humana e nós permanecemos feridos, necessitando do auxílio constante da graça, necessitando do combate espiritual para remediar a desordem das paixões. Nesse sentido, é por causa do pecado original que nós sofremos de um apego desordenado aos deleites dos sentidos, assim como nós temos maior dificuldade para enfrentar tudo aquilo que é árduo e que exige esforço. É por causa do pecado original que nós somos afetados pela malícia, ou seja, por um desejo desordenado de querer o próprio bem, ainda que em prejuízo e detrimento do bem do próximo. E por fim, é por causa do pecado original que nós padecemos de tanta ignorância, porque o apego aos deleites, assim como a fuga do esforço, são obstáculos para o estudo e o desejo da sabedoria. Mas isso não quer dizer que a nossa natureza se tornou má após o pecado original. E esse é o extremo que devemos evitar. A nossa natureza não se tornou má após o pecado original. Ela se tornou simplesmente enferma. O que significa que nós necessitamos da graça não apenas para a nossa santificação e salvação. Nós necessitamos da graça, antes de tudo, a título de remédio. Porque sem a graça, nós não conseguimos fazer mesmo o bem natural com perfeição. Sem a graça, caros fiéis, nós não conseguimos trabalhar com perfeição. Sem a graça, nós não conseguimos estudar com perfeição. Sem a graça, nós não conseguimos ter uma vida familiar e uma vida social ordenada, porque o orgulho costuma viciar tudo o que fazemos. Então, nós não precisamos da graça apenas porque nós queremos entrar na vida eterna. Nós precisamos da graça, não precisamos da graça apenas para a nossa santificação e salvação.
Nós precisamos da graça, antes de tudo, a título de remédio, porque a nossa natureza se encontra num estado de decadência e de enfermidade. Todas essas considerações dão apenas mais peso àquilo que disse São Bernardo de Claraval, e nós já sabemos. Pelo nosso espírito humano, nós somos tentados por nós mesmos. Então, o nosso espírito, caros fiéis, as nossas tendências internas são para nós uma tentação constante, antes mesmo que o demônio nos ataque com as suas sugestões malignas e antes mesmo que o mundo nos solicite com as suas vaidades. Isso põe diante dos nossos olhos a necessidade extrema que nos encontramos da graça, a necessidade extrema que temos da oração e de uma vida de oração, não apenas para obter a graça de praticar as virtudes e combater os vícios, mas também para resistir a todas as sugestões e solicitações dos inimigos da nossa salvação. Porque quando somos fortes, nossos inimigos são fracos. Mas quando somos fracos, então é que nossos inimigos são fortes e suas investidas nos são praticamente irresistíveis. Mas há uma característica própria, uma marca própria do espírito humano que devemos conhecer bem e que afeta a nossa vida espiritual, muitas vezes sem que tenhamos percebido. Com efeito, caros fiéis, cada um de nós é dominado por um dos espíritos. Um dos espíritos exerce uma influência que é predominante com relação aos demais espíritos. Sendo assim, os mundanos são claramente dominados pelo espírito maligno, pouco importando se uns são escravos do espírito da carne e outros do espírito do mundo. De todo modo, se os mundanos cedem continuamente ao espírito maligno, isso quer dizer que é o espírito maligno que predomina neles. As almas devotas, as almas fervorosas, por sua vez, são dominadas pelo Espírito Divino, porque costumam ser dóceis às boas inspirações do Espírito Santo e do anjo da guarda, e por isso avançam na vida interior. Mas, e quanto a nós, caros fiéis? Nós não somos tão mundanos, mas também não somos tão devotos. Nós não vivemos na devassidão moral, mas também não progredimos de graça em graça, de virtude em virtude a cada dia. Onde nós estamos, caros fiéis? Qual o espírito que predomina em nós? Pois o espírito que predomina em nós é justamente o espírito humano, que é próprio dos tíbios e dos mornos. De fato, caros fiéis, no começo da nossa conversão, quando nós recebemos uma grande graça que nos conduziu novamente ao confessionário, quando o Espírito Santo nos guiou providencialmente ao rito romano tradicional, enfim, no começo da nossa conversão, é bem provável que o Espírito Divino predominasse em nossa alma, porque um convertido costuma ser alguém generoso. E talvez a nossa memória nos faça lembrar das orações, das penitências, enfim, do fervor com que nós começamos ou recomeçamos a nossa vida católica. Mas, pouco a pouco,
a vida católica se tornou para nós um fardo. O Espírito Divino retirou muitas daquelas consolações que acompanharam a nossa conversão. E o peso do combate cotidiano contra o pecado nos fez diminuir o passo, quem sabe interromper o passo. E nós nos queixamos do combate espiritual, do combate das virtudes, como os hebreus que murmuraram no deserto. Nós também tivemos fastio da Eucaristia, que deixou de ser um alimento para a nossa alma por causa de numerosas comunhões mal feitas. Assim como os hebreus tiveram fastio do maná do deserto e sentiram saudade dos peixes, das verduras e das cebolas do Egito. E assim, cansados de combater, nós resolvemos diminuir o esforço e atenuar as resoluções, no intuito de permanecer católicos apesar de tudo, porém, evitando o sofrimento, evitando os sacrifícios. Então, essa é a principal marca do espírito humano, caros fiéis, a tibieza ou mornidão. Como o nosso amor próprio desordenado tem horror ao sofrimento, mas se precipita diante dos deleites dos sentidos, o espírito humano nos inclina a fugir dos sacrifícios na vida espiritual e procurar apenas as consolações. É por isso que católicos que começaram bem, que foram fervorosos no tempo da sua conversão, à medida em que não encontram mais consolações na vida espiritual, pouco a pouco caem numa falsa prudência, diminuindo a penitência, diminuindo os sacrifícios, diminuindo os esforços, na tentativa de separar a vida católica do sofrimento, como se fosse possível ser católico sem combate espiritual. Muitas vezes, o argumento que ouvimos é que devemos seguir a via comum, que devemos ser prudentes, que não devemos exagerar nas austeridades da penitência, do zelo na oração ou na firmeza das resoluções, porque podemos ficar doentes. Ou então, porque devemos tomar cuidado com o fanatismo, uma vez que não encontramos na sociedade alguém que faça o que um católico fervoroso costuma fazer. E assim, observamos o quanto o espírito humano, quando não é combatido, pouco a pouco nos reconduz àquelas máximas da falsa sabedoria do mundo. É verdade que algumas almas podem exagerar no começo da sua conversão, porque quiseram praticar certas penitências extraordinárias sem consultar antes o confessor. No entanto, caros fiéis, como nós já sabemos, a nossa natureza ferida pelo pecado original tem horror ao sofrimento, mas se precipita diante dos deleites dos sentidos. Então, se não tivermos uma vida de oração constante, se nos faltarem aquelas luzes e aquelas graças que nos vêm pela oração, pouco a pouco iremos abandonar o combate espiritual por causa do horror ao sofrimento e procuraremos na vida espiritual apenas aquilo que nos consola. E quantas vezes, caros fiéis, quantas vezes nós relaxamos na oração, julgando que já estávamos curados, que nós tínhamos vencido os nossos vícios. Quantas vezes, quando na verdade era o remédio da oração que impedia
o avanço das enfermidades da nossa alma. Portanto, caros fiéis, se temos a impressão de que estagnamos na vida espiritual, de que diminuímos ou interrompemos o passo na via da nossa santificação, isso se deve ao espírito humano que domina a nossa alma. Em alguns momentos, podemos ser dóceis ao Espírito Divino e tomar uma boa resolução que ele nos inspira. Em outros momentos, porém, podemos ceder a uma sugestão do espírito diabólico e cair em pecado. De todo modo, o espírito que predomina em nós é o espírito humano. Esse espírito que nos convence de que mais vale a mediocridade do que o fervor. Esse espírito que pretende separar a vida católica do sofrimento, como se fosse possível ser católico sem combate espiritual. É por causa do espírito humano que São Paulo escreve as seguintes palavras: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que se devem ponderar. Em outras palavras, caros fiéis, a tibieza faz com que pouco a pouco a nossa vida espiritual se torne insípida. Como o maná do deserto se tornou insípido ao povo que murmurava no deserto. A tibieza faz com que nós não vejamos mais qual a razão, qual o sentido para a mortificação, para a penitência, para tantas orações, enfim, para tanto sofrimento. A tibieza nos afasta do Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito de cruz. A tibieza pretende separar Nosso Senhor de sua cruz. Ela pretende se aproximar de Nosso Senhor, mas afastando-se de sua cruz, o que é impossível. Sendo assim, caros fiéis, agora que conhecemos bem os efeitos nefastos do espírito humano em nossa vida espiritual, agora que conhecemos com clareza que a tibieza, que a mornidão é a principal marca do espírito humano, devemos pedir ao Espírito Santo e à sua esposa fidelíssima, a Santíssima Virgem, a graça de retornar ao nosso fervor primitivo, a graça de voltar ao nosso primeiro amor. Quando nós descobrimos ou redescobrimos a fé e estávamos dispostos a perder tudo para ganhar aquele que é o nosso tudo. Se alguém quiser vir comigo, diz Nosso Senhor, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.